Olá, seja bem-vindo a esse final do trimestre, na lição 12 que a gente vai ver hoje. Eu, Vinícius, participando do elenco mais uma vez, o Vitor. Olá pessoal, como é que vocês estão? E você deve estar se perguntando por que eu, o nosso amigo Lucas Oi. e Paulinho, nosso convidado de hoje, estão usando um lenço amarelo e uma camiseta diferente. Bom, essa é a semana do lenço. Durante o dia 13 até o dia 20 de setembro desse ano, se você vê alguém com lenço amarelo, saiba que ela é uma desbravadora, porque dia 20 é o Dia Mundial do Desbravador. Você está escutando o podcast TIM, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Bom, antes de iniciarmos a lição, por favor, não se esqueça de nos seguir, compartilhar, dar o like e dê uma olhada nos vídeos anteriores, caso você tenha perdido algum. Bom, Paulo, você é o nosso convidado de hoje. Conta um pouco pra gente o que você faz no clube. Bom, Vinícius, primeiramente eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, né? Para a gente poder estar compartilhando essa lição. É muito gratificante estar aqui. E principalmente numa semana tão especial, que é a Semana do Lenço, né? Onde a gente comemora o Dia Mundial dos Desbravadores. Você que não conhece os Desbravadores, né? Um grupo da Igreja Adventista, onde as crianças de 10 a 15 anos, né? Eles fazem atividades voltadas à natureza e principalmente à espiritual. A partir de 16 anos você já começa a ser líder do grupo. Estamos aqui, né, para fazer essa lição, mas também para poder falar um pouco sobre o Desbravador, um trabalho especial, onde nós levamos a palavra do nosso Deus e também aprendemos sobre a natureza e sobre a liderança em si. Então, Paulinho, qual que é o nome do seu clube? Então, o nome do meu clube é Sigma, né? E já né? Quero deixar um abraço especial, né, para o Clube Sigma, para todos os diretores do clube, para todos os desbravadores em si. Nós estamos aqui com o Lucas também, que é desbravador do Clube Sigma. E nós agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, né? E Lucas, há quanto tempo você está no Clube Sigma? Eu tô no Clube Sigma há mais ou menos 4 anos. 4 anos, isso é muito legal. Bom, eu não sou do Sigma, eu sou do Estrela da Paz. E eu vou deixar um salve para todos os pessoal do Estrela da Paz. E, pessoal, só uma coisa, deixe no comentário qual que é o nome do seu clube. Deus, obrigado por mais um podcast. Abençoe todas as pessoas que estão aqui, que faltaram. Abençoe a nossa semana. Abençoe quem está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. A 12ª lição é o vaso de alabastro. Bom, Paulo, sabe dizer um pouco da introdução da história pra gente, a história de Maria? Então, essa história ela é muito tocante, né? E quando você começa a se colocar no lugar dessa mulher, você fica um pouco fascinado com isso. Por quê? Primeiramente, ela teve a coragem de chegar diante de Jesus e se entregar completamente, ao ponto de derramar um perfume tão valioso nos pés do Salvador. Ela tinha algo especial. A gente vai olhar mais à frente o valor que tinha esse perfume e o tanto que ela deve ter trabalhado para isso, né? A gente vê que na lição são 300 denários. É o equivalente de, se eu não me engano, um ano de trabalho. Um ano de trabalho para você dedicar até o Jesus. E às vezes a gente faz a pergunta... Aliás, eu faço uma pergunta para vocês. Quanto tempo nós temos dedicado ao nosso Deus? Algo tão valioso, né? Hoje é o mais precioso para cada um de nós, é o tempo. Sim. Essa mulher dedicou, foram 12 meses, né? Ou mais, para poder conseguir esse dinheiro. E quanto tempo nós temos deixado nas mãos do Criador? E o vaso e esse perfume não deve ser qualquer coisa. Ele é um perfume, deve deixar uma coisa bem agradável e algo assim de muita qualidade. Não é, acho que também não é só o tempo, mas também fazer as coisas com qualidade, né? É verdade. Você pode ver mais a lição quando você começa a ver o tanto que ela tinha para dar e o tanto que ela também queria oferecer. Que às vezes você tem muitas coisas para dar para Deus, mas o que você tem oferecido? E essa é uma questão que a gente pode ser até repetido falar isso. Mas quando ela chega diante de Jesus, ela derrama ali o perfume, o cheiro toma conta do lugar, e as pessoas ali em volta começam meio que a criticar, né, em si, falam, nossa, mas esse aí é o Filho de Deus, esse é o Messias? Se ele soubesse quem era essa mulher, eu duvido se ele ia aceitar isso. E essa é uma pergunta que nós fazemos, né? Muitas vezes a gente começa a olhar para as pessoas que estão diante de Deus
E não tentamos olhar para aquele que levou ela até ali. Às vezes a gente começa a olhar só para aquela pessoa. Sim. E quando nós devemos olhar para nós mesmos. E ela entregou a ele, as pessoas começaram a criticar, e aí onde chega uma parte muito magnífica. Porque eu fico, quando começo a olhar para isso, eu fico fascinado. Por quê? Porque quando eles em si começam a tentar criticar isso, aí Jesus coloca aquela parábola na frente lá e começa a falar dos devedores. Quanto que nós devemos ao nosso Deus? Os nossos pecados, eles nos afastam de Deus, mas Ele sempre está próximo de cada um de nós. Ele sempre está próximo e Ele só quer ouvir ou quer que a gente tenha a atitude de se aproximar até Ele. Entrega, humildade. Quando nós temos humildade no coração, nós simplesmente deixamos o nosso ego, nós deixamos o nosso eu e estamos diante do nosso Deus. Vocês já se imaginaram ali, naquela cena? Como seria a nossa atitude se isso acontecesse nos dias de hoje? E se você vê, quando você fala em amor, a gente sempre quer dar algo especial para Deus, né? A gente vê que Jesus foi porque ele foi convidado. Ele havia curado, né, o anfitrião ali da casa. Ele tinha feito algo especial e ali ele tinha essa dedicação. Ele pegou e falou assim, vou fazer uma festa, vou convidar o Jesus até ali. Mas o costume, qual que era o costume? O costume era de oferecer o que para a pessoa que recebia? Era oferecer água para lavar os pés, né? Um criado vinha até ele, lavaria os pés da pessoa, lavaria e ungia a pessoa. E isso não foi feito. E Maria fez isso. E aí é onde que a gente tem que pensar nas coisas que nós às vezes estamos fazendo para Deus. Às vezes a gente começa a olhar em volta e esquecemos da nossa parte. Quando você começa a olhar para o que você tem feito para Deus e o que as pessoas em volta têm feito e o que Ele tem colocado para cada um de nós, na nossa mão, a gente fica meio num dilema, né? O que eu estou fazendo aqui? E esse perfume, quando ela faz essa dedicatória, o perfume enche a sala. Você já viu? É interessante quando uma pessoa ela tem um dom de falar de Deus, quando ela tem uma forma de atrair Deus para você, você se torna parte daquela pessoa, porque ela começa a falar do amor de Deus e ela te chama de uma humildade tão plena, assim, que ela te convida a estar na história. Tão calmo, tão sensato, e ele te deixa no lugar certo. Isso já aconteceu com vocês? De alguém chegar e falar para você assim, olha, uma palavra bem simples, tipo, Jesus te ama. E isso tocar o seu coração? Parece um ato simples, não é? É um ato simples, mas é um ato de muito amor e mostrar para aquela pessoa que ela é... Não importa quem ela era, não importa seus gostos, não importa... Seus pecados, né? Não importa nada. Para ela, Deus ama. Deus ama todas as pessoas. Quando é todas mesmo. E aí que tá, quando você tem essa gratidão. Quando Jesus ele começa a falar sobre gratidão, é uma coisa magnífica. Porque se você é grato, você está devendo àquela pessoa. Maria, ela devia a Jesus. Ela tinha aquela questão de que Deus tinha libertado ela. Jesus tinha libertado ela. E ela tinha que dar o melhor para ela. E aí é tipo assim, igual eu falo, você, Lucas, lá no desbravador, você já chegou a passar por uma parte assim, que tipo assim, tão grandiosa, que você fala assim, nossa, eu preciso agradecer. Tipo, uma coisa mais simples que você pode ver, eu vejo simplesmente no acampamento, as cozinheiras. Algo em especial, assim, que você possa compartilhar com a gente, é algo que você viveu ali no Campuri, ou até mesmo no Desbravadores, que existe muitas experiências que a gente passa, e a gente vê o amor de Deus em todas as coisas, continuamente. Isso transmite isso para cada um de nós. Nós temos aqui a questão da mulher, da Maria, aliás, que ela chega diante de Deus com humildade, se ajoelha, entrega a Ele e simplesmente diz que o ama através de um gesto. Você teve essa experiência, não só no clube, mas em si. Você tem algo em especial para compartilhar conosco? Sim, eu vivo isso basicamente em muitos momentos da minha vida. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe é um exemplo disso. Tem também no clube, como você falou do Campuri, que as tias da cozinha ajudam, alimentam a gente. Isso é um gesto muito bonito.
E é isso que é o tocante da vida. A gente ser grato e ser humilde. Sabe, você que não conhece os desbravadores, a gente sempre tem um campuri onde a gente acampa, a gente fica 5, 3 dias em um lugar com barracos e a gente tem pessoas que dedicam o seu tempo e dedicam o seu trabalho e sem receber nada com relação a isso. Para quê? Para poder levar o alimento aos nossos desbravadores. E ali a gente tem experiências de pessoas que dedicam o seu coração para isso, porque a gente vê que a cada prato que é servido ali, a gente vê que as cozinheiras elas entregam o coração delas, porque elas deixam a família delas para poder estar ajudando o clube. E existem outras pessoas que trabalham voluntariamente com relação a isso. A humildade de Maria, contrastada com a arrogância dos fariseus, oferece uma ótima ilustração de um dos assuntos mais valorizados por Deus: a sinceridade e beleza de um coração agradecido e humilde. Bom, é algo muito interessante, né, ver isso. Foi, acho que, a maior demonstração de vulnerabilidade ali que se pode demonstrar. E, assim, os fariseus que estavam sempre sabotando, né, nesse trimestre todo que a gente viu, sempre tinha os fariseus ali sabotando sempre nas histórias, é muito interessante isso até. E, nossa, acho que Maria não se importava com aquilo, talvez Jesus com as críticas que faziam a ela, né? Uma mulher devota, uma amiga próxima dele, né? Fazendo algo tão bonito assim. E como a gente disse aqui, é uma gratidão que trazer o seu irmão de volta dos mortos é algo incrível, né? Realmente fico sem palavras. E você começa a ter essa percepção assim, ó. Porque Maria era amiga de Jesus em si, né? Ele tinha ressuscitado seu irmão e tudo. E aí entra a questão de conhecimento. Ela conhecia Jesus. Ela conhecia ele não só pelos milagres que ele fazia, mas pela atitude que ele tratava as pessoas, né? Ele sempre tratava as pessoas com humildade. E tem uma parte interessante que ele sempre tratou de igual para igual. Ele olhava nos olhos das pessoas. E coisas que os fariseus não faziam, ele simplesmente olhava com olhos altivos, né? Não olhava para as pessoas com carinho, com amor. Mas Jesus ele tinha uma função de que era mostrar para as pessoas de que Deus estava ali diante deles e olhava para eles e se importava com eles e curava eles e fazia aquilo que era necessário para que eles estivessem junto deles. E aí Jesus ele era o exemplo perfeito para as pessoas. E aí fica uma pergunta. Os fariseus não eram para ter sido desse jeito? Olhar as pessoas com carinho, com zelo, porque eles cuidavam da parte do templo? Não era para eles terem sido assim? Isso é fato, né? Já dizia até um ditado, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Dê poder para ela. E muitas pessoas, até trazendo para os dias de hoje, elas acham que simplesmente porque elas estão em determinadas posições, elas têm o poder de fazer coisas diante de situações, né? Mas a gente sabe que só quem tem poder é Deus. Às vezes nós estamos aqui, aprendemos como desbravadores que nós somos mordomos. Estamos aqui para servir, não para ser servidos. E aprendemos isso desde quando nós entramos para o clube. Você vê aqui com relação ao nosso lenço. O lenço é necessário que você frequente o clube pelo menos 3 meses para que você possa ser investido com o lenço. Você tem que aprender pelo menos o básico, que é o lema, que é todas as coisas que o desbravador oferece. E para ser cristão também a gente tem isso. A gente aprende, mas a gente aprende com a vivência. A gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a testemunhar sobre o amor de Deus. E aí quando você está convicto de que você já não é desse mundo, você é passageiro desse mundo aqui, nós iremos para o céu, né? Essa é a nossa crença. Aí você entrega o coração a Deus através do batismo. E muitas pessoas acham que depois que se batiza, acabou. Aí não. É uma nova jornada que continuamente você vai buscando a Deus. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas 7,47. A gente vê a humildade também é ligada à gratidão. Quanto Deus já me perdoou? Quantas coisas que eu já fiz, que eu olhando para mim mesmo, eu começo a pensar, nossa, Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, mas como é que o Senhor me trouxe até aqui? Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de estar participando, de estar lendo a palavra do Senhor.
E ele sempre fala assim, eu te perdoo, para que você tenha um novo recomeço. Continuamente a gente tem que recomeçar com Cristo. E aí entra um texto que eu acho muito interessante, que está ele está aqui em 2 Coríntios e fala sobre o perfume. É muito legal. Eu vou compartilhar com vocês 2 Coríntios 2,15, que fala exatamente assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com eles cheiro de morte e para a morte, para com aqueles aromas de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Interessante que quando você lê esse texto, você vê um paradoxo com relação ao cheiro, ao perfume. Quando nós estamos com Cristo, nós exalamos às pessoas que precisam de salvação, esperança. Mas para aquelas pessoas que já se titulam salvos, arrogância, porque você começa a mostrar de que o amor de Deus, ele é compartilhável. Que o amor de Deus, ele pode ser dado para as pessoas. E às vezes as pessoas não querem dividir esse amor. E quando a gente começa a pegar uma parte com relação ao perfume que foi exalado ali, quando ela quebrou, que tinha muito valor aquele perfume que a gente viu. Mas algum aroma já tocou sua mente? Lucas, você que é desbravador, já participou de Campuris, você viu algum cheirinho diferente assim nas barracas, alguma coisa que chamou sua atenção? Era um cheiro horrível depois que ficava do cross. Não sei explicar, era um cheiro muito ruim. Vinícius, você que já foi conselheiro em si, você, alguma coisa especial assim dos seus desbravadores ali? Nossa, depois, assim, à noite, quando você para, você sente, né? Quando você tá no corredor. Mas um cheiro que parece sobrenatural. Bizarro. Sobe aquela nuvem lá, né? Aquela diferente. nuvem, tá até pra enxergar. Você tem alguma coisa especial? O cheiro era bom também? Lá? Depois de cross, eu acho que geral tem que... fica aquele cheiro de lama maravilhoso. Então, no seu caso era lama, o nosso era coisa um pouco mais forte. Mas quando a gente fala em cheiro, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto especial. Esse texto está lá em 2 Coríntios e ele começa a partir do versículo 14. Ele diz assim, ó, graças, porém, a Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos como os que se perdem. E aí, mais à frente, a gente vai ver que a gente pode incomodar as pessoas e também a gente também pode dar conforto. É um cheiro que pode simplesmente atrair as pessoas ou simplesmente espantar, como a gente vê na nossa barraca após uns 2 dias, né? Mas o interessante que esse texto fala é que quando você se torna um servo de Deus, as pessoas veem em você algo especial que traz esperança. É um cheiro que não vem de você, vem lá do céu. E muitas pessoas se incomodam. Muitas pessoas se incomodam mesmo porque as atitudes que nós fazemos constrangem elas, porque elas não têm coragem de dar a mão às outras pessoas. Uma vez eu li num livro que diz assim, ó, a respeito da verdade. Diz assim, ó, a minha verdade é como um vento, que em algum rosto ela bate e incomoda, mas em outro ela refresca, mas ela é livre e jamais vai ser aprisionada. E como é que a gente pode ser essa luz, essa fragrância boa? Nesse caso, você já falou, né? Que na verdade, quando você começa a ter uma pessoa para se espelhar, você já tem para onde ir, né? Você começa a ver o líder. A gente tem, você falou do seu líder ali. A gente tem no nosso clube a tia Cida, a gente tem o Chicão, tem muitas pessoas que ali eles se dedicam plenamente, que fazem com que o clube aconteça. E às vezes a gente pensa, não, é só a liderança? Não, nós somos o clube. E nós temos que ter essa função de fazer com que isso aconteça. E quando nós olhamos para o nosso líder e seguimos ele, aí as coisas acontecem. E quando tem algo para fazer. Tipo, ali os fariseus, eles tinham que seguir o exemplo de Cristo. Porque Jesus, como eu havia dito, Jesus olhava para as pessoas. Ele olhava nos olhos. Já pensou que coisa magnífica? O rei do universo olha nos seus olhos e diz para você, seus pecados estão perdoados? Tipo assim, olhando assim, eu lembro quando eu era criança, a gente tinha o costume de brincar com bomba. E a gente pegava essa bomba e colocava em latas.
E às vezes, muitas vezes a gente colocava umas bombas potentes e colocava um monte de coisa em cima. Mas quando a bomba estourava, rapaz, não tinha quem segurasse. E às vezes os fariseus queriam fazer isso, sabe? Eles queriam pegar Jesus assim, colocar numa caverninha e abafar ele e falar assim, olha, a palavra de Deus não é para esses pobres não. Não é para as mulheres não, é só para nós. É só pra gente. Aí Jesus pega e fala assim, vai lá e cura uma mulher endemoniada. Vai lá, quando eles pensam que uma mulher vai ser apedrejada, que Jesus vai ordenar que ela fosse apedrejada, ele pega e fala assim, se eles não te condenam, então quem sou eu? E é isso que eles tentavam fazer. Quando Jesus curava alguém, eles queriam, você curou no sábado? Não pode, no sábado isso é pecado, não pode. Mas eles esqueciam de que Jesus era o Senhor do sábado. E o sábado foi feito para servir. E o mestre estava servindo aqueles que eram para servir ele. É muito difícil você colocar isso na cabeça, né? Mas como a palavra de Deus mesmo diz, né? Que é loucura. Se a gente começar a pensar, é loucura. Ver um Deus tão grandioso se fazer homem, ser humilhado, entregar a sua vida para cada um de nós. Porque Maria, quando ela escuta Jesus falando da sua morte, né? Ele começa a falar sobre a sua morte, ela já vai ali e leva o perfume até Jesus em si para poder ungir ali e tudo. E a gente começa a ver que primeiramente, ela já se adiantou, porque ela é de algo que já estava escrito para ser feito. Aí Jesus mesmo fala assim que o restante era para ser guardado para que o corpo dele fosse ungido. E aí quando nós entramos em Salmos 23, quando fala unge minha cabeça com óleo, né? Quando se fala ungir, protege a nossa cabeça, né? E tem uma explicação muito bonita com relação a esse salmo, que faz com que, com relação aos pastores, que eles ungiam os cordeirinhos ali, para que as moscas não colocassem ovos na cabeça nos narizes dessas ovelhas e ali não surgissem umas larvas que deixassem elas loucas. E a palavra de Deus faz com que nós abramos os nossos olhos e façamos a vontade de Deus de todo o coração. Esquecendo simplesmente, ignorando os fariseus do mundo de hoje e simplesmente olhando os olhos para Cristo, né? Como diz o hino, né? Fita os seus olhos no Mestre. Por que agradecer? Dá para entender porque Jesus valorizou tanto a atitude de Maria? Como podemos cultivar um coração agradecido, à semelhança de Maria? Bom, é uma bela pergunta, né? Com tanta coisa que a gente vive, às vezes, na correria do dia a dia, né? Quando alguém nos faz um favor ali, nos dá uma ajuda, às vezes a gente esquece de agradecer. Às vezes, não por falta de educação, às vezes esqueceu mesmo, ou até acha que lembrou e agradeceu. Mas acho que o ponto é a forma como expressa isso, né? Maria usou um perfume caríssimo ali, né? Como você disse, um valor muito grande. Bom, que presentão Jesus ganhou, né? E como retribuir isso na nossa forma, né? É muito difícil imaginar com presentes, ou até da forma que você pode fazer, né? Talvez dando dízimos, ofertas na igreja, estando aqui presente, utilizando suas habilidades, seus dons para ajudar. É realmente algo muito vasto, né? Depende de cada um. Eu acho que me veio à mente também o voto dos desbravadores. Pela graça de Deus, a gente tem que ser puro, bondoso e leal. Ser um servo dele, ou seja, servir a ele e amigo de todos. Eu acho que a gente pode cultivar um coração agradecido, fazendo uma boa ação, sendo puro, leal, como o Victor falou. Eu acho legal que nos bravos também falam, né? Tem sempre um cântico no coração. Tem um texto que eu sempre gosto, né? Que a gente fala assim, alegrei-me como disseram, vimos à casa do Senhor. Sabe, a casa de Deus somos cada um de nós. Nós refletimos a imagem de Deus. E eu acho que, para mim, é necessário que a gente reflita e simplesmente espelhe a alegria que Deus coloca no nosso coração. Quando Maria chega diante de Jesus, ela sabia que tinha uma dívida com ele e era grata com ele. E eu me pergunto constantemente, o que eu tenho feito para mostrar para as pessoas que Deus me ama? Com esse ensinamento aqui, a gente vai finalizando. Se você tiver a oportunidade, aprofunde no assunto também, veja com seus próprios olhos, cada opinião é diferente para cada um.
Debata também, se você puder, como a gente faz aqui, né? Essa troca de opiniões é muito importante também. E, por favor, continue com a gente. Se inscreva, dê o like. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Paulinho Peter aqui e nossa equipe, os bastidores, o Vitor, o Lucas. Gente, eu agradeço muito também pela oportunidade de estar aqui, né? Mais uma vez eu mando um abraço pro Clube Sigma, né? Para todos os gravadores, né, que trabalham e fazem com que a breve volta de Jesus seja mais rápida possível. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente.